Oh, maravilha. Dos nossos 0 aos nossos 7 anos de idade, é colocado um programa no nosso subconsciente. Esse programa, ele vai determinar a nossa identidade. E a nossa identidade, ela é composta por crenças, ela é composta por ensinamentos, ela é composta por religião, por várias coisas que são colocadas e nos imposto ali até os nossos 7 anos de idade. Então, a nossa identidade ela vai sendo moldada pelos nossos pais, pela nossa ambiência, pelo nosso meio. Então, os teus pais, eles vão. Por que que é paladar? A minha auxiliar que trabalha comigo, ela toma tudo com muito açúcar. Não é pouca, é muita açúcar. E aí, o que que ela faz? Ela fala assim: caramba, mas olha, tem pouco. Vocês não compram açúcar nessa casa? Eu falo, mas é que a gente não consome açúcar. Como vocês conseguem tomar um negócio amargo desse? Mas café para mim não tá amargo, ele tá delicioso. É o meu paladar. Ah, não, seu paladar é errado. Eu falei, não, não é errado. É o meu paladar que está adaptado a isso. Então eu acho gostoso. Tudo que ultrapassa isso, eu já acho muito doce, porque o meu paladar está acostumado. E assim acontece, por exemplo, nas culturas. Então, os coreanos, eles gostam daquela comida coreana, o americano, ele gosta daquela comida americana, porque aquele paladar foi sendo moldado. Então, os primeiros alimentos que você colocou na boca da criança foi moldando o tipo de paladar que ela tem. As primeiras palavras que você usou foi moldando a comunicação dessa criança. E aí você foi ensinando para essa criança como que deveria ser essa voz interna. Será que quando seus filhos hoje derrubam alguma coisa no chão, você é aquele pai acusador? Tá vendo? Presta atenção, vai pegar o pano para limpar? Ou será que você olha para essa criança e fala, filho, tá tudo bem, acontece. Deixa eu te ensinar a limpar? É assim que a gente faz, ó. E torna aquilo uma atividade prazerosa. A comunicação que você tem com os seus filhos até os 7 anos de idade dele é a comunicação que ele está moldando aqui na cabecinha dele. E é a comunicação que ele vai levar para o resto da vida. Então, eu quero que você se questione que voz é essa que tem dentro de você. Porque ela não é você. Ela não determina quem você é. Pode falar, Mi. Mi, tá mudo. Tira o mudo. Vou. Eu fiz. Tá ouvindo? Tô. Eu estudei com uma pessoa que ele tem uma teoria sobre isso. Eu queria só dar uma dica para vocês. Ele chama-se teoria da consciência, teoria de consciências modulares. Ele defende que dentro da nossa consciência existem outras consciências. E como a nossa mente, a gente é um estudo recente, tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Aí ele chama isso de socioculto, né? São os apps que ficam vindo e dando mensagens. Só que tem uns que são imaturos, outros que eles têm uma lógica de estar ali falando com a gente, às vezes até protegendo a gente. E tem outros que não. Então ele mapeou e tem 20 e tantos sócios ocultos. Então ele tem todo um protocolo, mas a dica que eu posso dar a princípio é você não ignorar o seu sócio oculto, é você conversar com o seu sócio oculto. Então, quando ele vir te bloquear, falar, olha, você não é capaz, você fala assim, poxa, dá até um nome para ele, sabe? Dá um nome bonitinho para ele, fala, poxa, fulano, eu sou capaz sim. Ó, vamos fazer o seguinte, eu entendo você que você não quer me expor, então eu vou fazer um negócio de 1 minuto, tá? Não vou sair colocando, né? Então, assim, você vai conversando com esse sócio oculto e dando essa firmeza para ele. Ele vai se acostumando, porque às vezes ele só quer te proteger. É uma consciência, na verdade. Então, ele defende que a gente não pode bater de frente, a gente tem que tentar se adaptar a esses sócios, todos esses apps, tipo, deixa para depois. E aí você vai e fala, não, deixa para depois, não, eu vou fazer agora um pouquinho, entendeu? É você ir conversando com ele, não ignorar
e nem ter raiva desses sócios. E realmente eu acompanhei ele por um ano com outros grupos e as pessoas melhoram muito, tem um resultado. Então eu só queria deixar essa dica. Obrigada, Mi. Obrigada. Então, hoje nós vamos falar de comunicação, né? A gente entrou no Comunique-se. E o que que é comunicação? Comunicação é a forma como a gente se comunica, tanto internamente como externamente. E a gente se comunica através de palavras, de gestos, de ações. A gente se comunica verbalmente e não verbalmente. E eu comecei com a voz interna, porque a voz interna ela determina a voz externa. E tem uma frase que eu carrego comigo e que vocês já me ouviram falar, mas eu quero repetir, que é: a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Se o teu coração ele está cheio de ódio, se ele está cheio de mágoa, se ele está cheio de ressentimento, é isso que você vai externalizar. Então, se você está buscando um sinal para saber como que você está internamente, busque entender quais são o peso das palavras que saem da sua boca. Eu sou uma pessoa muito, parece que eu sou séria e tal, mas eu sou muito carismática. Aonde eu vou, eu cumprimento todo mundo, eu falo com todo mundo e eu tento tratar as pessoas super bem, porque eu gosto de tratar as pessoas bem. Eu quero que elas. Eu gosto de fazer com que as pessoas saiam de perto de mim com a sensação de que, caramba, que energia boa essa pessoa tem. E eu faço isso porque a gente não sabe como está o dia do outro. E talvez aquela pessoa, ela começou o dia difícil, talvez aquela pessoa, ela foi mal direcionada. E aí, se você trata aquela pessoa com calosidade, se você trata aquela pessoa de uma forma receptiva, ela começa a se sentir bem. E aí ela vai reverberar isso para outras e outras e outras pessoas. Eu não sei se vocês já viram um vídeo de um meme de uma criança que ela começa a rir dentro de um trem, e aí instantaneamente todo mundo começa a rir. É um experimento, porque o riso ele contagia. E o que eu quero dizer para vocês é que a comunicação verbal e não verbal, ela contagia. Ela contagia você. A palavra ela tem um poder sobrenatural. Eu tô com essa plantinha que eu ganhei no meu aniversário. Olhem como ela tá perfeita. Meu aniversário foi dia 31 de agosto. E todos os dias, a gente até brinca aqui, que eu falo, eu tô elogiando a minha plantinha. E a gente tá até estranhando, né? A Maia, ela fala, caramba, mas o que que você tá fazendo com essa planta que ela não morre nunca? Eu falei, eu tô aqui dando várias palavras positivas para ela todos os dias. E eu acordo e falo, bom dia, plantinha, como você tá? Eu tô virando já a tia das plantas. Só que as nossas palavras, elas têm um poder gigantesco. Se você quer saber como você está internamente, se questione como você está tratando as pessoas. Como será que você está falando com os seus funcionários? Como será que você está falando com os seus filhos? Como será que você está tratando as pessoas à sua volta? Se questione. Você olha para o padeiro com calosidade. Eu não sei. Aqui a gente tem gente do mundo todo. Mas o paulista em si, ele é muito agitado. Ele quer as coisas para ontem. A gente tem até uma fama de ser mal educado. Porque o paulista, ele é assim, ó. Ele dá um pulo, ele e foi. Então, quando você chega num lugar que alguém olha para você e te trata de uma forma diferente, você até assusta. Então, eu quero que você se questione, porque essa comunicação que você está tendo, ela vai reverberar no teu negócio. Às vezes eu sou uma pessoa muito prática também, muito rápida, pode ser mal de paulista. Só que eu tenho que tomar cuidado com a minha comunicação, porque quem não está diretamente, quem não me conhece diretamente, se sente ofendido. Então, como será que você pede as coisas para o teu funcionário? Não é o que você fala, é como você fala. Por exemplo, em português, como nós fazemos uma pergunta, Rô? Existe Como? um adjetivo?
Em inglês, fala aí, Rô. Vamos lá. Em português, vou deixar elas responderem. Em inglês, Rô, qual é o verbo auxiliar que nós usamos para fazer uma pergunta? É que situação. Mas como assim? Tipo, do you wanna do... Ai, não Tá vendo? sei. É que quando a pessoa tem um inglês fluente, ela não sabe. Mas é o do Exatamente. ou does. Ai, quando a gente só usa o no dia a dia, a gente até esquece, né? E But do you need my help? Would you, or não, would you like my help? Do you want my help? em Ou inglês, para você, você fazer uma pergunta, você usa do ou does. Do para ele, ela, does para, né, as outras pessoas. E também inverte a ordem. I am ou am I, né? Então se troca a ordem. Existe uma regra. E no português, como que é a regra, mulherada? Vamos lá. Para fazer uma pergunta, que auxiliar eu uso? Alguém sabe dizer? Não sabe? Olha, cadê o português? que Não. vergonha, né? Aquelas. Mas assim, é engraçado que também depois que a gente começa a morar fora e tudo mais, a gente valoriza muito isso, né? Posso te ajudar? Você precisa da minha ajuda? Né? A gente acaba sendo um pouquinho, até um pouco mais educado. É que, na verdade, no português, nós não temos. No português, a gente usa a expressão. Você gosta disso? Não tem do, não tem does, não tem inversão de regra. A gente usa a expressão. Então, mais uma vez, a comunicação, ela é tanto verbal quanto não verbal. Porque nessa pergunta que eu estou fazendo para você agora, nesta questão que eu estou fazendo para você, eu estou usando a minha fisionomia para você entender que isso é uma pergunta. Eu estou usando a minha fisionomia para você entender. Então, por isso que é tão importante vocês entenderem essa diferença. Então, quando a gente se comunica, a gente precisa se atentar à forma que a gente fala, à forma que a gente gesticula, porque eu posso simplesmente fazer uma afirmação sem nenhuma pergunta. Eu posso fazer uma afirmação e você não entendeu o que eu falei. Por isso que é extremamente importante a gente se atentar, inclusive à postura, tá? Então vamos lá. Você tem essa vozinha interna. Essa vozinha interna, ela é acusadora, ou essa vozinha interna, ela é uma vozinha repressiva, e normalmente essa vozinha interna, ela foi criada por quem? Por você mesma, pela sua ambiência, pelas pessoas que estavam em torno de você, e você foi formando isso. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com essa vozinha, porque ela não somente molda quem nós somos, o nosso sistema de crença, mas ela também vai fazer o quê? Ela vai expressar para o mundo quem nós somos. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão ser abaladas inconscientemente. Então, eu quero que você se questione como você tem tratado os teus filhos, como você tem tratado os seus funcionários, como você tem tratado o padeiro, como você tem usado a tua comunicação, verbal e não verbal, para pedir, para direcionar, para questionar. Isso é extremamente importante. Uma palavra, ela não é só a forma como você fala, é como você fala essa palavra, certo? Então, vamos lá. A gente é moldado até os nossos 7 anos de idade e isso vai determinar basicamente o nosso programa de crença. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Ó, vamos lá, que essa aqui é repercutora. Por que que algumas pessoas repetem várias e várias vezes, eu sou rica, eu sou milionária, eu sou rica, e não funciona? E por que que algumas pessoas repetem e funciona? Agora eu quero que vocês me respondam aqui. Por que que para algumas pessoas funcionam e para outras não? Deixa eu ver a resposta de vocês. Entonação. Bom, lembrando que a nossa comunicação ela é verbal e não verbal,
Absolutamente tudo precisa de emoção. E quando tem emoção, você consegue aflorar muito mais. Por que será que a gente consegue manifestar mais coisas negativas do que positivas? Por que será? Porque existe uma emoção. Você ouviu tanto as pessoas falarem certas palavras para você que você internalizou essas palavras. E essa internalização interna, ela se reverbera hoje no teu dia. Então é muito fácil você falar, ai, tá difícil. Ai, eu não tenho dinheiro. Ai, eu não posso. E automaticamente você não tem dinheiro. E automaticamente você não pode. E automaticamente você é pobre. Porque você ouviu aquilo repetidas vezes, aquilo gerou uma emoção, um sentimento. Você ligou aquele sentimento a uma faísquinha dentro de você, e aí quando você fala, reverbera essas palavras, elas vão com emoção. Agora, quando você tenta falar, não, eu sou milionária, eu sou forte, eu sou capaz, e você não se sente capaz, porque você nunca viveu isso antes, você nunca viveu essa emoção, não tem como você emocionar. Então, você manifesta de uma forma mais difícil, certo? Você tem dificuldade. E eu trouxe essa parte porque a gente precisa trazer emoção na nossa comunicação. A gente precisa trazer emoção no timbre da voz. A gente precisa trazer emoção na hora de falar, gesticular com as mãos, usar os olhos, absolutamente tudo, todas as nossas expressões, elas falam. E nós só estamos falando aqui primeiro da comunicação verbal. A comunicação verbal é a comunicação que você tem internamente com você, que instantaneamente você reverbera ela para o outro. Essa é a comunicação verbal. E essa comunicação verbal, talvez, ela não é nem culpa sua. É porque você não está bem internamente. Lembra? A boca só fala aquilo que o coração está cheio. Só que se não trabalhar a sua identidade, se você não trabalhar você internamente, você vai ser uma pessoa acusatória, você vai ser uma pessoa julgadora e você vai tratar o outro sempre mal. Agora, falando de uma forma não verbal, absolutamente tudo comunica. Então, a forma como a gente se expressa comunica. A forma como a gente se veste comunica. Não é o que você fala, é como você fala. Uma coisa que eu achei extremamente importante aqui, que eu quero que vocês, inclusive, façam o teste aí, é que é tão poderoso a nossa comunicação verbal que até a forma como você se posiciona, ela te traz energia ou ela te derruba. A gente faz um teste. Eu fiz, tá? Eu li, eu fiz. Abaixa-se, curva um pouco a coluna. Curva aí, vocês. Olha como é difícil até sorrir. Olha como é difícil falar. O nosso corpo, ele fala por nós mesmos. Quando eu faça aquela posição da Mulher Maravilha, quando você levanta aqui, ó, os braços, quando você coloca a mão na cintura, você começa a se posicionar, levanta um pouco mais o seu queixo, você até muda a tua estrutura, porque você se sente mais confiante, você se sente mais poderosa. Sabe aquela posição da Mulher Maravilha? Pratique ela antes de você entrar numa call, antes de você entrar num atendimento, antes de você ir fazer uma venda. Coloca as duas mãos na cintura, levanta o queixo, começa a repetir palavras positivas e automaticamente você está mudando o seu corpo, a sua estrutura. Automaticamente você está mudando a tua comunicação não verbal. E o outro está lendo tudo isso em você. Aqui algumas de vocês, vale essa correção, eu já vi, e que seja somente nas aulas. Mas se você for atender alguém, se você for atender alguma cliente, você precisa prestar atenção nesse enquadramento dessa câmera. Se eu colocar o computador para baixo, eu fico menor que vocês. O que que eu estou comunicando aqui?
Se eu coloco o computador de baixo para cima, eu estou mudando a minha comunicação. Olha como eu estou diferente. O computador, a câmera, ela tem que estar aqui, ó, na linha dos teus olhos, nem em cima nem embaixo. Então presta atenção quando vocês forem gravar, inclusive, na estrutura aqui, ó, porque isso aqui é comunicação não verbal. A palma da mão, como que tá? Se você fica mexendo no anel, você está comunicando uma coisa. Se você tá com a mão para trás, você está comunicando outra. Se você tá com a mão jogada, você está comunicando uma coisa. Olha para mim. Olha o que que eu estou comunicando aqui. Se você quer transmitir confiança e autoridade, você precisa dominar o teu corpo, porque você está comunicando. Você está comunicando com as suas mãos, você está comunicando com a sua fala, você está comunicando inclusive com os seus olhos. Você não pode nem piscar demais, nem ficar olhando muito fixo para uma pessoa. E você consegue treinar isso em você. Por exemplo, às vezes você está fazendo uma venda, e aí o cliente olha para você e ele fala assim: ai, tá caro. Quando o cliente fala para você que tá caro, qual que é a tua reação? É, você começa a achar palavras, você vai começando a se encurvar um pouco, você vai começando a desviar o olhar. Isso mostra insegurança. Quando o cliente fala para você que está caro, você precisa se manter firme, na posição ereta, olhar nos olhos dele e questionar: por que que você acha que está caro? O que seria um bom valor para você? Me traz a referência que você tem para a gente poder entender e eu ver se realmente faz sentido a sua colocação. E quando você faz isso, você se mantém firme, o outro sente até vergonha de ter questionado o teu valor, porque o teu valor, ele é inquestionável. Só que você precisa tomar cuidado com a tua comunicação, porque senão às vezes você vai falar, não, o meu produto é bom, só que a forma que você está falando não está comunicando isso. Porque a última coisa que comunica é o que você fala, mas como você fala. Deixa eu pegar minha cola aqui para a gente continuar. Ele colocou um exercício aqui. Uma coisa que eu vou pedir para vocês é façam, tá? É muito importante vocês fazerem. Relacionar o que dá certo e o que não dá. Quando você começar a relacionar o tipo de questionamento que você tem com relação às coisas, com relação às suas atitudes, você vai colocar uma. Eu não sou muito a favor, tá? Eu não sou muito a favor desse exercício que tá aqui, mas eu acho legal. Eu não sou muito a favor porque eu não gosto de trabalhar com a dor. Então, eu acho que educar minha mente com a dor, para mim, não é uma coisa positiva, mas funciona para muitas pessoas. Então, coloque aqui o tipo de comunicação que você tem tido, de coisas, palavras, gestos e ações e que incomoda e que você quer mudar. Coloque o oposto dessas palavras, o que você queria mudar, e coloque esse elásticozinho na mão. E todas as vezes que você falar essas palavras negativas, ou todas as vezes que você usar uma comunicação errônea, você vai pegar o elástico, você vai puxar e vai soltar. E aí você vai ligar essa dor ao um caminho neural que você criou no seu inconsciente de algo que não é bom. E aí, inconscientemente, você para de repetir aquilo porque você liga uma sensação ruim. Porque lembra, a emoção ela vale muito mais do que qualquer outra coisa. Isso também é um estilo de reprogramação. Não sou muito a favor, mas funciona. E o próprio Paulo aqui ele fala para fazer, tá? Então, testem e façam. Agora a gente vai entrar numa comunicação de gratidão. Eu adorei essa parte. A comunicação de gratidão, aquela pessoa que comunica com gratidão, é aquela pessoa que ela entendeu que absolutamente tudo,
Absolutamente tudo é o que é. As dificuldades aconteceram para te ensinar algo. Os erros aconteceram para te ensinar algo. O maltratamento, ele aconteceu para fazer com que você entenda aquilo e se posicione melhor. Então, absolutamente tudo é o que é. E quando você começa a ser uma pessoa grata, você começa a ser grata por tudo. Então, eu quero que você comece a listar hoje as coisas pelas quais você precisa ser grata, porque lembra que a gente precisa pegar essa vozinha que está lá dentro e transformar ela. A Mi falou o quê? Que nós temos vários agentes internos. Essa foi boa. Então, vamos colocar mais um agente aí, o agente da gratidão. Absolutamente tudo que acontece, você precisa ser grato. Pelo sol da manhã, pelo café quentinho que você tomou, por ter acordado mais um dia. Grata pelo talkbook que você está aqui consumindo. Grata pelas essas amizades novas que você está fazendo. Porque se você parar para analisar, a gratidão, ela também é uma comunicação não verbal. E o outro ele sente instantaneamente. Lembra do riso? Que ele é contagiante. Então, se você chega numa sala animada, com a energia lá em cima, o que que acontece? Instantaneamente as outras pessoas elas sentem. E é exatamente por isso que você precisa ser uma pessoa grata, porque quando você internalizar a gratidão dentro de você, as pessoas vão sentir. E você vai começando a mudar aquela vozinha interna que ela só tá te atrapalhando. A segunda parte, que é a parte da gratidão, ela é moldada através de pertencimento, importância, significado e distinção. Vamos lá. Quando você fala hoje com um amigo seu, será que você faz ele se sentir importante? Ou será que você faz ele se sentir? Ou será que você faz esse amigo se sentir sem importância? Quando você fala com um amigo, será que você faz ele se sentir pertencente? Gente, deixa eu só arrumar aqui, que a minha internet ela tá ruim, eu vou precisar mudar aqui rapidinho de cadeira. Peraí, rapidinho, só um minutinho. Prontinho. Precisei mudar aqui. Quando você fala com o seu funcionário, qual é a comunicação que você tem com ele? Será que você fala assim para ele, olha, vamos fazer esse projeto juntos? Eu estou construindo esse projeto porque esse projeto ele vai nos ajudar a alavancar uma coisa, porque isso aqui vai ser um diferencial gigantesco. Quando você fala com seus filhos, será que você fala usando esses mandamentos? Você faz o seu filho se sentir pertencente? Você faz o seu filho se sentir merecedor? Você faz o seu filho sentir especial? Isso é extremamente importante. A forma como você fala com seus filhos, a forma como você fala, isso vai determinar todo, todas as ações que você vai ter no seu negócio.
Então, gente, ó, coloquem pertencimento na comunicação de vocês. Ou seja, você é importante para mim. Isso daqui não é só para mim, isso daqui não é só para a empresa. Isso é para nós. Significado, dê significado para as coisas. Olha, isso daqui é por conta disso e disso e disso. Dê significado e dê importância. Você é importante para mim. Você é necessário para mim. Porque tudo isso faz parte da sua comunicação, tanto com o seu cônjuge. Às vezes, inclusive, você está tendo uma mal relação, um mau relacionamento, porque você não sabe se comunicar. Porque dentro do seu relacionamento, você poderia, de repente, falar assim para a pessoa: olha, vamos fazer aquilo? Ou caramba, você não conseguiu fazer aquilo, né? Porque eu consigo te ajudar a fazer aquilo? Querido, olha, eu vi que você está com dificuldade de colocar a toalha no varal. O que que você acha da gente comprar? O que que você acha da gente comprar aquelas sugadoras quentinhas que você coloca a toalha? Olha como você muda. E talvez você nem vai precisar comprar isso, mas a forma como você falou com ele mudou. Ele olhou para você diferente. Porque você não falou de forma acusatória. Você não falou de forma julgadora. Você falou de uma forma mais acolhedora. Você tá falou pedindo. Você não falou impondo. A mesma coisa é com os seus funcionários. Será que o seu funcionário não é bom mesmo? Ou será que é você que não está sabendo se comunicar? Não está dando liberdade para ele de se expressar? Não está dando liberdade para ele de comunicar as dificuldades dele? Você pode simplesmente abrir uma reunião e falar assim: olha, você não está fazendo o relatório, você não está me entregando aquilo, você não está terminando aquilo, olha, sua comunicação não está legal. Ou você pode abrir e falar assim: olha, fulano, tudo bem? Eu gosto muito de você. Você sempre desempenha papéis incríveis aqui na empresa, porque a gente sempre tem que elogiar antes, tá? Você vai criticar alguém, você vai falar alguma coisa, você primeiro elogia, que é para segurar ali a barra. Eu gosto muito da forma como você fala aqui com os alunos, com os clientes. Só que ultimamente eu percebi que você está tendo uma certa dificuldade de comunicar isso, e você não é assim. Eu queria te ajudar, me fala o que está acontecendo. Olha como você muda. Você não está acusando, você não está julgando, você não está impondo. E aí você fala: será que você consegue me ajudar com isso? Olha como muda completamente. Só que eu não estou falando para você não se impor. Quando você precisar corrigir, você precisa corrigir. Só que você tem que saber corrigir. Você tem que saber falar. Você tem que saber pesar as suas palavras. Porque é palavra, é ação, é gesto, é estrutura. Tudo isso molda quem você é. E tudo isso comunica, tá? Então, voltando para a gente recapitular. Absolutamente tudo comunica. Nós temos uma comunicação verbal e uma comunicação não verbal. Normalmente, a comunicação não verbal é uma comunicação que você está tendo internamente. E ela vem da tua identidade. E a tua identidade, ela foi moldada pelos teus pais até os teus 7 anos de idade. E a comunicação que você está tendo com você mesma é a comunicação que você recebeu lá atrás. E vou repetir de uma forma muito dura. A boca só fala aquilo que o coração está cheio. Antigamente, eu era do tipo de pessoa que eu gostava de uma certa igualdade. Então, se a pessoa era um pouco mais rude comigo, eu falava: vou ser rude com ela também. Porque ela não é educada comigo, eu não vou ser educada com ela. Ah, essa pessoa está sendo grossa comigo, então eu vou ser grossa com ela também. Só que eu entendi que não existe igualdade. O meu coração, ele tá cheio de amor. O meu coração, ele tá cheio de paz. Então eu quero tratar o outro bem. Não foi Jesus que deu a cara para bater, né, na cara dele umas 7 vezes? Não tô falando que você tem que fazer isso, mas eu tenho que falar. O que eu quero dizer é que o que Deus
tinha dentro era amor para dar, ele não tinha ódio para distribuir. Então, distribua amor, porque quando você distribui amor, você está usando a gratidão, que a gente já falou sobre ela. E a gratidão, ela vai construindo uma nova identidade, que é um novo serzinho dentro de você, que se comunica muito melhor. E acredite, a forma como você se comunica com você mesmo é a forma que você se comunica com o mundo. Só que você só consegue praticar a gratidão quando você começar a mudar essa vozinha internamente. Repetidas e repetidas e repetidas vezes, colocando emoção. É por isso que não dá certo. Quando você fica lá 77 vezes. Eu vou ganhar 100 mil por mês. Eu vou ganhar. Ai, que tô cansada. Nossa, até acabar as folhas, eu vou ganhar 100 mil reais por mês. Vai funcionar, criatura. Você tem que pegar isso aqui, ó, e fazer com amor. Coloca um copo de chá ou de vinho do seu lado e falar: eu vou ganhar 100 mil reais por mês. E aí você já imagina você gastando aquela grana. Aí você escreve mais uma vez: eu vou faturar 100 mil reais por mês. Nossa, aí toda vez que você escreve, presta atenção nessa dica que foi de ouro, hein? Cada palavrinha que você escreve, você vai lembrar de uma coisinha que você vai estar fazendo com esse dinheiro. Nossa, eu vou estar investindo no meu negócio. Nossa, eu vou estar comprando não sei o quê. Nossa, eu vou estar. Você vai imaginando, porque você está colocando emoção. E quando você coloca emoção, aquilo verbaliza. A forma que eu tô falando te cativa porque tem emoção. Porque eu tô sentindo isso. Então, a comunicação, ela pede essas expressões. Só que não é de qualquer jeito. Todo mundo aqui já ouviu falar da Marilyn Monroe? Uma coisa que veio dela e que é extremamente forte, que é a arte da sedução, ela usa fazendo um belo de um triângulo. E esse triângulo, ele é: olhei para o olho esquerdo, olhei para o olho direito, olhei para a boca. E isso daqui é sedução. Isso foi um chamariz dela. Gente, não é para fazer isso com ninguém, não, tá? Isso aqui é para uma paquera. A Milu já tá ali anotando, ó. Fazer com a cliente. Não, é só na paquera. Mas é para vocês entenderem como o nosso corpo é poderoso. E aí, gente, eu quero que vocês façam junto comigo esse exercício, porque olha só, eu quero que todo mundo levanta a mão e faz isso aqui, ó. Eu posso, eu posso. Levanta o queixo. Olha como você começa a se sentir melhor. Sabe o que é isso aqui? É a posição da vitória. Porque quando a gente conquista algo, e vocês sabem por que que essa posição é tão poderosa? Isso aqui é do livro, tá, gente? Página 194. Você sabe por que que essa posição funciona? O Paulo não mencionou isso no livro. É porque tem essa emoção que eu falei. E por que que tem essa emoção? Porque quando você ganhava no cursinho da escola, é. Porque quando tinha festa era é. O que que isso tem? Lembrança de uma emoção. Emoção. O seu corpo, ele é mascarado por emoções. Você precisa desenhar essas emoções. Quando você está escrevendo, a emoção fala mais. Boa, Vanessa, ancoragem. Exatamente. Ancoragem. E aí, ó, ele coloca aqui alguns padrões para você. Eu tenho padrão de paz, amor, alegria e entusiasmo. Tem vários padrões aqui. Depois vocês podem dar uma olhadinha nessas partes, porque a forma como você está, você consegue se posicionar e mudar a energia do teu corpo. Quando hoje, eu já estou muito mais familiarizada com vocês, com as câmeras, então estou muito bem. Mas quando eu comecei, no meu início, a gravar, eu colocava um salto. Sabe por quê? Porque o salto, ele deixa a sua coluna ereta. Ele faz com que você fique com a cabeça mais levantada. E isso te traz uma sensação de poder. O Paulo, inclusive, ele conta a história de uma mulher que ela tinha depressão. E essa mulher, ela não conseguia.
fazer quase nada e ela não sabia o porquê. E ela fazia atividade, ela treinava e ela não conseguia sair dessa depressão. E o Paulo falou para ela: melhora essa coluna, porque quando o Paulo olhou para ela, ela estava assim, ó. Ela colocou uma cinta corretora, porque ela tinha um problema de coluna já, alguma coisa assim. E essa cinta arrumou a coluna dela e automaticamente ela foi mudando a forma que ela tratava as pessoas, a forma que ela se vestia, a forma que tudo foi mudando. Por quê? Porque a comunicação ela também é não verbal. E a comunicação ela é não verbal porque ela tem emoção. É só você parar para pensar. Todas as vezes que você estava triste, você baixou a cabeça e chorou. Então tem uma emoção ligada, ancoragem, como a Vanessa falou. Por isso que você não consegue se sentir bem. Quer se sentir bem? Confiante? A gente falou hoje de confiança. Então, ó, para você se vestir de confiança, você precisa. É mais do que estar bonito. Você precisa levantar o queixo. Você precisa levantar esses ombros. E você precisa começar a falar como dona da tua própria vida. Como quem já realizou o que você quer realizar. Eu não sei se foi o Michael Jordan, mas tem um. Acho que a Rô vai saber até melhor. Tem um jogador, se não me engano, de basquetebol, que todos os campeonatos que ele ia, ele antes mentalizava a cena acontecendo. Ele mentalizava, ele verbalizava e ele agia dessa forma. Por quê? Porque ele estava já gerando uma emoção. E quando você gera emoção, acaba, tudo materializa. Eu acho que vocês têm que entender, por isso que eu estou internalizando a palavra emoção. Emoção. Se você não colocar emoção nas coisas, as pessoas não sentem. Pega um vídeo para gravar agora e grava falando uma coisa sem emoção e outra com emoção. E você vai ver como tudo muda, porque emoção é transmitida instantaneamente. Eu fui num rodeio ontem, uma coisa que eu queria ir há muito tempo. E aí a gente viu que algumas pessoas se apresentaram e tal. E tinha pessoas que elas eram muito boas e muito famosas e a gente não conseguia sentir tanta emoção. E a gente até brincava, falava, ô, coitado, tá lá sozinho, né? E tinha outras pessoas que nem eram tão boas e tão famosas assim, só que elas tinham um jogo de palco. Elas sabiam usar o corpo, elas sabiam se expressar, elas sabiam usar a energia. Gente, a energia é manipulável. Aqui é o nosso campo, ó. Tem energia aqui, ó. Se você não souber manipular isso, você vai mandar de uma forma errada para o outro, você vai mandar de uma forma errada para o campo, você vai mandar de uma forma errada para o teu funcionário. Então é por isso que você precisa ter consciência de quem você é. Quando você entende que você tem uma identidade, que essa identidade ela é moldável e que essa identidade ela molda as tuas palavras, ela molda a tua forma de se vestir, você aprende a se comunicar. E mais uma vez, as pessoas, eu não sei se vocês já leram o livro Capital Erótico. As pessoas mais bem-sucedidas, elas são pessoas que aparentam ser lindas. E não é aparência só física, é aparência de jogo de cintura, aparência de saber se mexer, aparência de saber falar. Tomem cuidado com o quanto você pisca, com o quanto você fala. Ai, Renato, tem que virar um robô. Não, é só você se moldar, criatura. Você não tá entendendo quando eu tô fazendo você virar outra pessoa? Você já foi transformado em uma pessoa. Você foi moldada até os seus 7 anos de idade. E aí depois você foi se moldando de acordo com a amiga que você mais gostava. De acordo. É só você parar e pensar quem eram as pessoas que você caminhava. Você tem gestos, você tem qualidades, você tem muitas coisas que não são sua. Vem de outras pessoas. Porque não existe isso, eu sou assim. Não existe. Você foi moldada. Hello, acorda. E você pode se remoldar a qualquer momento. Então, a partir de agora, eu quero que você se molde para ser uma empresária de sucesso. E uma empresária de sucesso, ela não fica com essa coluna encurvada. Ela tem uma coluna ereta, ela tem um queixo levantado, ela fala firme. Ela não pede permissão. Ela impõe o que ela tem que impor. Só que ela sabe comunicar, sem uma comunicação autoritária.
uma comunicação onde ela já faz com que o outro faça para ela sem que peça muito. Então, por exemplo, eu cheguei aqui em casa, e eu vi que o rapaz estava arrumando as bolinhas da cortina, né? O fechinho da. Nossa, gente, que branco foi esse? A janela de vidro. Ele estava colocando novas rotiças. E o fecho tinha caído. Só que, como já era uma empresa que veio contratada, não tinha que colocar. Então, eu cheguei lá no rapaz e falei assim: olha, esse fecho caiu. Será que é fácil colocar? Você teria aí alguma cola específica para a gente para eu colocar aqui? Ele, opa, eu coloco para você. Eu tenho aqui, pode deixar que não sei o quê. Eu não precisei pedir, eu não precisei falar para ele pôr. Ai, que ótimo, obrigada. Então eu vou te dar, fazer uns cinquentinha aí. Então você entende que é tudo da forma que você fala, na maneira que você fala. E talvez as pessoas estão sentindo isso em você. E nem é culpa sua. É uma comunicação que você está internamente que você precisa mudar, porque isso vai te ajudar muito, tá? Então, maravilhosas, a partir de hoje, eu quero que você se olhe no espelho e lembre da palavra emoção. Se olha com mais carinho, porque a vozinha que está aí na tua cabeça, pode ser que tenha muitas, como a Mi falou, só que você precisa deixar uma voz boa falar mais alto. Eu corrigi muito isso em mim. Porque eu era uma criança que eu queria ser tudo. Eu queria fazer teatro, eu queria fazer balé, eu queria ser atriz, eu queria dançar, eu queria aparecer, eu queria falar. Só que eu era filha de pastora, pastora do coque. E as pessoas me falavam o tempo todo que eu era amostrada, que eu era exibida demais, que eu falava demais. E olha que eu era uma criança muito boazinha. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me encolher. Se eu tivesse ouvido dos meus pais, aliás, da minha mãe, que eu não tive contato com meu pai, ou das pessoas ao meu redor, olha, caramba, como ela se comunica bem. Vamos colocar ela numa escolinha de teatro. Nossa, como eu tenho certeza que se tivesse incentivado isso em mim, com certeza, hoje eu seria atriz, qualquer outra coisa que aparecesse, porque eu adorava aparecer. Mas foi ao contrário. Antes de trabalhar com a internet, eu sequer apareci em rede social. Realmente, a minha personalidade não mudou, né? Onde eu chegava, as pessoas falavam, ei, Renata chegou. Agora, rede social, imagina, nem foto eu tirava. Por quê? Porque isso foi moldado em mim. E nem era quem eu era. Se eu não tivesse mudado aquela vozinha, e por muito tempo eu externalizei, tá? Por exemplo, eu sempre tive TDAH. E eu não sabia disso. Minha mãe não sabia, não tinha como saber, coitada. Então ela me chamava muito de desastrada, de lesada, presta atenção, olha por onde anda. E eu cresci, acreditem, quebrando as coisas. Eu já contei essa história pra vocês, eu acho. Até eu namorar com um ex-namorado meu, que eu verbalizei uma palavra que minha mãe repetia pra mim, e ele falou: Imagina! Ele, o que que você falou? Você é a pessoa mais delicada que eu já vi na minha vida. Eu falei: Jura? Ele, você é super delicada. Acontece. Quando ele falou aquilo, foi um estalo tão grande na minha cabeça. Eu falei: Caramba, realmente, realmente. E tudo mudou, acreditem. Eu nunca mais na minha vida quebrei nada. Por quê? Porque não era quem eu era só um padrão que foi instalado no meu subconsciente. E aquilo foi reverberando em mim, porque eu gesticulava isso através de forma verbal e não verbal. Então, vamos fechar aqui, porque a gente extrapolou um pouquinho hoje. O capítulo Comunique-se, a gente trabalhou coisas extremamente importantes. Gente, façam, tá? Experimentem, porque eu experimentei. Isso aqui é muito real. No capítulo Comunique-se, a gente entendeu, fazendo um review, que nós não somos a identidade que foi imposta no nosso subconsciente. A gente pode moldar ela a qualquer instante. Basta você tomar consciência, porque uma vez que você toma consciência, você sabe disso,
e depois você começar a alimentar cada vez mais uma voz positiva. Eu comecei a repetir para mim mesma: nossa, você é tão inteligente. Nossa, você é tão capaz. Nossa, você fala tão bem. Nossa, você é tão cuidadosa. Nossa, você é tão atenciosa. Eu repeti isso tantas e tantas e tantas vezes que hoje eu sou uma pessoa que eu nem uso película, nem uso isso aqui, ó, eu ganhei, tá? Mas eu não uso película, capinha, nada, porque eu não derrubo nada, eu não nada. Eu sou uma pessoa extremamente centrada, mesmo tendo TDAH, mas de tanto que eu inseri isso no meu subconsciente. E o que eu quero dizer é que você pode fazer isso. Por quê? Voltando para o nosso negócio. Porque se você não mudar a voz que você tem internamente, além de você ser prejudicada, você ainda comunica isso de uma forma inconsciente para as pessoas que trabalham junto com você. E até mesmo para as câmeras. Às vezes você está gravando, você entra num flow, e aí você, sem querer, fala umas coisas que você não está percebendo. Eu fui fazer o cabelo no salão esses dias, e a mulher começou a falar, mas não sei o que, não tá na lua cheia, que não sei o que. Eu falei, para com isso. Você vai cortar as pontinhas do meu cabelo, não vai? Vou. Eu falei, então, só corta. Não, mas é porque pode não crescer. Eu falei, então, quer saber? Deixa. Não, porque as palavras, não, mas eu tô falando isso por conta da lua. Eu falo, sim, mas é que você tá verbalizando isso. E aí ela continuava, não sei o quê, quando eu ganhar na loteria. Eu falava, gente, quantas crenças e quantas coisas. A mulher tá falando que vai ganhar na loteria, ou seja, ela não se sente capaz de fazer dinheiro por ela mesma. Sendo que ganhar na loteria é uma chance em 1 milhão. Ou seja, é mais fácil eu ganhar na loteria do que eu ser milionária? Gente, vamos parar para pensar. O que que você está repetindo aí? Segunda coisa, eu não bati muito no ponto, mas são os vícios emocionais. Né? Os vícios emocionais é aquilo que foi moldado e que a gente repete por conta de vício, porque a gente quer sentir aquela sensação de derrubar algo e ser repreendida, por exemplo. A gente às vezes entra em vício emocional, tá? Prestem atenção. Comunicação verbal e não verbal, como comunicar para o outro através do corpo, através do olhar, através do gesto, através da fala, tudo isso comunica. Quando você estiver gravando com o celular, presta atenção para não colocar o celular nem em cima, nem embaixo, mostrando aquela papadona. Coloca o celular sempre assim, na altura do olho, tá? Inclusive, quando eu estou gravando com a câmera traseira, eu olho sempre para esse ponto aqui, ó. Ou você pode procurar, você vai gravando, pega o teu celular, coloca ele na câmera traseira e aí você olha para as câmeras para ver qual fica melhor, para você ver onde está encaixado melhor. E a altura do computador é sempre reto, nunca acima nem nunca abaixo, tá? Por exemplo, aquele já está um pouquinho mais baixo, é que a minha mesa ela é mais baixa, mas eu colocaria assim, tá? Porque você nem fica acima de ninguém para não ser autoritária, nem fica abaixo para você também não estar fugiu a palavra, mas nem fica abaixo. E agora, quando vocês desligarem isso aqui hoje, eu quero que vocês pratiquem as posturas, tá? Porque lembra, ela tá ligada à emoção, então ela funciona. Eu consegui, eu sou forte, eu sou capaz, eu mereço. Você libera serotonina, adrenalina, e você começa a colocar o teu dia lá em cima, com a energia lá em cima. E sempre que você for atender alguém, queixo para cima, ombros eretos, arruma essa coluna e atende a pessoa exatamente assim. Titubeou, ficou insegura, não demonstra com o corpo. Presta atenção nas suas emoções e você controla ela, tá? Por exemplo, ontem a gente foi jantar antes da gente ir pro rodeio e a gente estava num restaurante assim e a gente viu que tinha um casal se conhecendo. E eu e minha amiga a gente começou a falar do casal. Aí eu falei assim, caramba, ela tá super à vontade, né, com um cara que ela tá conhecendo agora, porque se eu tivesse conhecendo esse cara agora, eu não ia estar tão à vontade assim. Eu ia, tipo, colocar a mão um pouco mais aqui, eu ia, tipo, gesticular menos, eu ia sorrir menos. E ela já tava, tipo, eu falei, caramba, tá bem solta, né? A gente tem que tomar cuidado, a gente não pode se soltar tanto. A gente tem que se segurar, né? Num primeiro encontro, num primeiro momento, em um atendimento, em uma venda, em tudo.
porque senão você se solta e você não tem controle sobre o seu corpo. E acredite, você tem, basta você querer, certo? Meninas, dúvidas? Me falam aí, o que que vocês acharam desse capítulo? O que que ficou na dúvida aí? O que que faltou? Oi, Falem. Renata. Oi, Ivan. Ape- Apesar da sua orientação de não se soltar, eu vou me soltar um pouquinho aqui. Primeiro, porque eu estou muito feliz, porque eu acompanho o seu conteúdo nas redes sociais e eu gosto muito Ah, que mesmo. Você está bom. me ajudando a Bem-vinda. me centrar, a me focar na busca dessa profissional que eu quero ser. Então, muito obrigada. É, eu anotei aqui, eu estou acompanhando esse livro de uma forma, não da forma que eu gostaria, então eu estou lendo mais devagar. Mas eu anotei várias coisas aqui e que me energizaram, então eu estou muito, muito, muito intensa agora. Ai, que Mas bom. eu coloquei uma pergunta no chat, e aí, porque você estava falando sobre a mudança das nossas características, da nossa personalidade. E você comentou que você foi fazendo isso. E aí eu queria saber, mais ou menos, eu estou fazendo já, eu inclusive coloquei também um relato no chat, que eu passei por 2 semanas bem difíceis, onde pessoas me trataram de uma forma muito pesada, e nos últimos 2 dias eu entendi, inclusive foi algo que eu ainda estou processando. Eu entendi que as pessoas literalmente me trataram como eu acreditava que merecia. Foi assim, assustador. Então eu hoje pela manhã acordei sozinha, sem despertador, e eu comecei a agradecer. Visualizei essas pessoas na minha frente e agradeci. Disse que eu não tinha entendido como elas tinham sido boas comigo, porque elas me deram exatamente o que eu pedi. E falei que a partir de agora eu sei o que eu quero, porque antes eu não tinha consciência. E aí passei a agradecer. E aí, dá-lhe gratidão, né? Porque eu passei a agradecer pelo meu corpo, que apesar dele não estar no formato que eu quero, ele funciona muito bem. Agradeci o céu, eu moro numa rua arborizada, agradeci por cada árvore, e dá-lhe gratidão. Só que eu percebo que eu ainda me sinto muito, muito sequestrada emocionalmente, e na hora que eu estou trabalhando, eu sou professora e quero migrar para uma forma. Quero continuar trabalhando com educação, mas não só com educação básica. Então, eu percebo que em sala de aula eu muitas vezes acabo me deixando levar por emoções que acontecem e me sinto sequestrada emocionalmente o resto do dia. E aí eu queria que você me ajudasse a entender não, assim, quanto tempo mais ou menos, ainda que isso seja de pessoa para pessoa, porque eu já estou vivendo nessa emoção. Você focou na emoção e eu estou vivendo essa emoção. Então, diariamente, eu até me conto historinhas de como vai ser esse momento. Nossa, que incrível! Hoje foi um dia fantástico. Aconteceu isso, aquilo outro, e vou me contando para entrar essa emoção, né? O storytelling é ótimo para isso. E aí é isso, sabe? Eu Eu já te tô, não na respondo. expectativa, mas essa coisa de ficar resgatada, sequestrada emocionalmente, me desgasta muito, muito, justamente para conseguir sair desse looping de emoções. Eu já te respondo com relação ao tempo, mas o sentimento da gratidão, ele vem de acordo com. Você precisa mudar, tá? O sentimento de inferioridade, o sentimento de autossuficiência, isso tá no livro, tá? Sentimento de narcisismo e imagem distorcida, mágoas e ressentimentos internos, inveja e comparação, dificuldade de mostrar sentimentos. Talvez eu trabalharia principalmente aí em você o sentimento de inferioridade, porque Uhum. o outro, se o outro ele te trata assim, é porque você se sente inferior. E você se sente inferior porque por muito tempo você teve isso reverberizando no teu campo. O tempo ele é de acordo com o teu nível de conscientização. Pensa que assim, gente, quantas vezes você teve que escutar a palavra não coloque a mão, para você entender que se você colocasse a mão, aquilo ia machucar.
Às vezes não adiantou nada. Para muitas pessoas teve que colocar a mão e machucar mesmo, né? Por quê? Porque teve uma emoção. Então, Esqueça quanto tempo. Apenas entendi. Entendi. fale como se isso fosse real e já tivesse acontecido. Porque vai chegar um momento que isso vai acontecer. Porque a tua comunicação interna, ela já mudou. A minha Expectativa, comunicação né? interna, ela já mudou. Eu derrubei Sim. uma coisa. Caramba. Tá, deixa eu limpar. Aconteceu. Só que deixa eu te falar. A voz, ela vai vir, né? É igual a Mi falou. Dá nome a ela. Ô, fulaninha, calma aí, vai. Minha Acontece. Shirley. Calma aí, ô fulaninha. Calma. Segura aí. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Acontece, é normal. Muda a tua comunicação interna, que instantaneamente você muda a externa. E repete isso Entendi. quantas e quantas vezes for necessário. Se você está preocupada com o quando essa voz, quando isso vai mudar, é porque você Não não, vai. não internalizou ainda. Quando Entendi. você Entendi. internaliza, você já aceita que é. Então você já está vivendo essa vida, porque não é que você está forçando uma voz, ela já é. Entendi. Então, esqueça o tempo, porque ela já vai fazer parte de você, certo? Aham. Então, é caminhos neurais. Eu quero que você, só para a gente finalizar, eu sei que tem muita gente aqui já querendo ir embora, mas eu quero que você imagine um campo verde na sua frente. Você pega uma máquina, se eu pegar uma máquina de aparagrama e eu fizer uma trilha naquele campo, eu volto lá para o início do campo. Você acha mesmo que o meu corpo, a minha consciência, vai olhar para aquele monte de grama, ele vai traçar um novo caminho para seguir? Ou é mais fácil pegar a trilha que já está pré-montada e seguir ela? O nosso Sim. cérebro funciona dessa forma. Ele quer pegar o que já Entendi. está feito, independente de ser bom ou não, de ser ruim ou não, já está feito. Ele não quer que você gaste energia fazendo outra trilha. Faz sentido. Só que você sabe que não é bom a primeira trilha que foi traçada para você. Então, por mais que seja difícil, você precisa reeducar esse cérebro e construir novos Sim. caminhos neurais. E acredite, todas as Não. vezes que você faz isso, você está dizendo para o seu cérebro que é bom, que isso é normal e que a gente vai sempre fazer isso. E ele vai começando a entender Não. e internalizar. Mais alguma dúvida, Entendi. maravilhosas? Não. Não. Maravilhosas. Terça-feira, Renata, só uma pergunta. Você já ouviu falar do Substack? Substack é uma rede social nova? não ouvi falar. Eu vou colocar aqui, depois você dá uma olhada, é porque tem Ah, muita gente que está falando que ela está iniciando agora, mas que é a promessa, né, no lugar do Instagram. Porque o Instagram subir? virou um lugar né, de propaganda, né? E esse Substack, ele é bem interessante, só para sei, de repente tem uma. Quem está entrando agora, eu acho que vai sair na frente de quem, né? Como foi o Instagram, quem chegou primeiro teve um boom, né? E eu acho que de repente é uma boa criar assim como a gente tem esse passo a passo para o Instagram, de repente para esse Substack. Perfeito, vou dar uma olhada. Maravilhoso. Gente, sempre que vocês souberem coisinha nova, notícia nova, qualquer coisa de mercado, mandem lá no grupo, tá? Olha, aconteceu isso, olha, aconteceu aquilo. Manda imediatamente lá no Claro. grupo pra já ir atualizando todo mundo, tá? Aliás, a gente não vê a hora de construir uma outra rede social aí, porque o Instagram tá dando uma dor de cabeça, né, meu povo? Mas olha, as próximas duas aulas vocês vão amar, porque eu quero muito trabalhar com vocês uma coisa muito importante que eu precisava arrumar a base antes, por isso que a gente não viu ainda para atração de público. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, né? E mudar alguns paradigmas que vocês trazem aí. Eu vi vocês conversando lá a respeito de tráfego e tal. A gente vai mudar esses paradigmas aí, tá? Porque acredite, se o teu conteúdo ele não tá bom no orgânico, ele não vai ficar bom no tráfego. Você pode colocar o tanto de tráfego que você for, quiser colocar. Aí você pode distribuir à vontade. Ele vai ter views. Vai ter 50 mil views. Agora, ele não vai te trazer resultado. Então, é por isso que você tem que se preocupar inteiramente em organizar sua base. E todo mundo, e qualquer pessoa que te falar que é difícil, que não tá fácil, que ignora. Ignora. Porque enquanto você
Continuar acreditando nas historinhas que outras pessoas contam, você vai entrar no mesmo barco que elas. Então, internalizem esse sentimento de que vai dar certo, que você está conseguindo, que você está estruturando o seu negócio. Olha o tanto de coisa que vocês já construíram. Posso falar uma coisa para vocês? Sustentar um negócio de curto prazo é fácil, qualquer idiota faz. Qualquer idiota faz uma dancinha no TikTok, faz um negócio e viraliza, mas eu não estou ensinando vocês a fazerem isso. Eu estou ensinando vocês a construir uma marca sustentável no longo prazo. E longo prazo precisa de estrutura. Agora quer crescer e viralizar? Coloca uma música rec lá no TikTok, coloca qualquer coisa de 2 segundos, com uma frase impactante, e você viraliza. Agora, o teu público, se é sustentável ou não, se ele vai querer comprar de você ou não. Eu conheço pessoas com 300, 400 seguidores que não ganham dinheiro com a internet, porque não é quantidade, é a qualidade, é a gestão do que você tem, é a estrutura. Eu vendo todos os dias e eu quase não apareço. Apareço pouquíssimas vezes de forma estratégica. Porque não é não aparecer, é aparecer de forma estratégica. Mas a gente vai falar sobre isso nas nossas próximas reuniões. Final de semana maravilhoso. Revejam tudo, refaçam tudo. Qualquer dúvida, mandem para mim. Ah, mas espera aí, rapidinho antes da gente encerrar. Quem quer trazer o próximo talk? Mi? Topa? Opa, então tá bom. A Mi vai trazer o próximo talkbook, que tá maravilhoso. Inclusive, eu quero parabenizar vocês, porque vocês viram o tanto que a gente já leu. Vocês viram o tanto que a gente já leu? O livro ele tá acabando. Falta dois capítulozinhos. Eu vou mandar, como ficou muito longo o de hoje, eu vou mandar problema, causa e solução lá no grupo para vocês, só para a gente não estender mais. E no próximo Talkbook, a Mi traz o nosso próximo tópico. Um beijo, um excelente final de semana e aproveitem.